tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação, do Jornal Económico. Nesta edição vamos falar principalmente sobre bancos centrais. Estamos no pico da época mensal de reuniões dos decisores de política monetária, isto numa altura em que as subidas das yields e da inflação dominam as atenções dos investidores. Vamos analisar o que aconteceu na reunião do Banco Central Europeu na semana passada e o que esperar dos encontros da Reserva Federal hoje e do Banco de Inglaterra na quinta-feira. O quadro de análise irá incluir, naturalmente, os impactos destas reuniões nos mercados de câmbio e de ações e ainda o progresso dos planos da vacinação e da recuperação económica. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Evangelista, analista sénior da Active Trades em Londres. Ricardo, boa tarde, bem-vindo, volta ao programa. Boa tarde, com muito gosto, obrigado pelo convite. Ora, essa. Vamos começar com o BCE, que na semana passada reconheceu o risco que a recente subida das yields soberanas representa e disse que vai acelerar de forma significativa a compra de ativos. Qual é a lógica desta decisão, na tua opinião? É uma nuance e não é uma alteração de política, certo? Sim, Chico, eu também vejo o cenário dessa forma. Penso que vai ser uma nuance. A política de compra deste tipo de ativos já é uma política existente, uma política que já está a ser aplicada. Irá provavelmente aumentar um bocadinho, porque a grande preocupação do Banco Central Europeu neste momento é vir no futuro a deparar-se com um cenário em que existe uma subida muito rápida, uma aceleração muito rápida no volume de atividade económica, que vai gerar também um pico súbito na inflação. Como nós sabemos, a inflação é a grande inimiga das obrigações, porque quando temos obrigações que geram um rendimento mais ou menos baixo, a inflação, ao subir, torna esse rendimento ainda muito mais baixo. E então o medo que o BCE sente aqui é que isso leve a uma venda em massa de obrigações que faça subir os juros, que é o que acontece nesse cenário, e com juros altos, com os países tão endividados agora, neste período em que estamos, em que tiveram que exercer atividades de estímulo fiscal sem precedentes, seria então um grande problema. Por isso é natural que o BCE venha a intervir para evitar então que este medo que os investidores começam a sentir do ressurgimento da inflação venha a levar a uma venda em massa de títulos que faça subir os juros e torne a vida mais complicada para toda a gente. Ricardo, mas o impacto parece ter sido bastante neutro, com uma queda inicial das yields, mas depois foi revertida. Será que Lagarde foi vaga demais em relação ao timing e aos valores dessa aceleração? O mercado está à espera de mais contundência nas afirmações, porque existe aqui muita incerteza tanto deste lado do Atlântico como do outro lado do Atlântico. Sim, repara, os bancos centrais estão um bocadinho a ficar sem ferramentas para atuar, como tu sabes. Neste caso, a Christine Lagarde tem sempre que ser cuidadosa e codificar de uma forma muito meticulosa as mensagens que manda cá para fora. Eu estou de acordo contigo. O cenário é um cenário global, tanto deste lado como do outro lado do Atlântico. O sentimento dos investidores é parecido, ou seja, nós estamos a olhar para estímulos fiscais enormes. Agora nos Estados Unidos tivemos a aprovação do programa proposto por Joe Biden de 1,9 trilhões de dólares, que vai incluir, por exemplo, cheques de $1.400 para todos aqueles que ganham menos de 75 mil dólares por ano, incluindo os seus dependentes, crianças e adultos dependentes. Vamos ter mais $300 por semana para aqueles que recebem subsídio de desemprego. Temos também as poupanças que se realizaram, ou seja, os consumidores conseguiram poupar 1,6 trilhões de dólares, ou seja, isto é uma poupança extraordinária que ocorre para além do nível habitual de poupança. Agora, com este programa de estímulo, 1,9 trilhões, ou seja, vai haver muito dinheiro em circulação, as pessoas vão sair dos confinamentos, vão voltar a uma vida normal
e vão ter todo este dinheiro para gastar, então vai haver um aumento súbito na procura dos preços e inflação. O cenário na Europa não é tão nítido, ou seja, não existe um programa de estímulos ainda tão forte e também não se vislumbra uma saída desta crise pandémica de forma tão clara como já se começa a vislumbrar nos Estados Unidos ou no Reino Unido, por causa de alguns soluços na gestão do programa de vacinação, etc. Mas o cenário é global, ou seja, de forma geral o que se espera é que haja um ressurgimento muito rápido na atividade económica, que faça subir os preços e que isso venha a afetar, então, o mercado de títulos, o mercado de obrigações. Então, os investidores começam já a descontar esse cenário. Agora, o que é que Christine Lagarde pode dizer? Christine Lagarde tem que codificar a sua mensagem de forma cuidadosa, como eu dizia, e eu penso que o que vamos assistir agora nesta próxima reunião vai ser não uma mudança significativa nas políticas, iremos assistir possivelmente a um aumento da compra de obrigações, do programa de compra de obrigações, e uma mensagem otimista, mas que também deixe no ar a pairar uma certa ameaça de que, se for necessário, nós entraremos de forma mais agressiva no mercado para evitar picos, etc. Agora, o cenário subjacente não muda. O cenário subjacente não muda, por isso vai ser difícil suster esta onda, esta vaga de venda de obrigações. Ricardo, o mesmo cenário, como estavas a dizer, nos Estados Unidos, hoje termina a reunião de 2 dias da Reserva Federal. O Jerome Powell tem um bocadinho o mesmo desafio, que é o equilíbrio difícil entre o dizer e o fazer. Powell tem vindo a admitir nas últimas semanas, em vários depoimentos, principalmente no Congresso, que irá haver uma subida da inflação, mas diz sempre que qualifica de forma muito clara que vai ser transitória e pouco significativa, devido principalmente a efeitos de base, dado que a inflação no ano passado, por esta altura, começou a descer muito com o início da pandemia. Portanto, a comparação vai levar a uma subida na inflação. A Fed tem dito também que está pronta para agir, e que é principalmente importante continuar a apoiar a economia. Hoje vamos ouvir, o mundo vai estar a ouvir a Fed, Jerome Powell, a falar. Vamos ouvir mais do mesmo ou o que é que poderá fazer alguma diferença aqui? Olha, Chico, eu penso que tu disseste aí, utilizaste a expressão certa. Eu acho que vai ser mais do mesmo. Tal como deste lado do Atlântico, Jerome Powell nos Estados Unidos, na Fed, também tem que gerir de forma muito cuidadosa a maneira como comunica. Porque, por um lado, não queremos, ou ele não quererá, como é óbvio, e o Comitê Monetário da Fed não quererá criar demasiado ruído ao redor desta questão, de forma que venha a assustar os mercados, não é? Mas, ao mesmo tempo, também é necessário deixar transparecer que o Banco Central está atento aos desenvolvimentos. Mas é muito complicado nesta altura porque, repara, o que aconteceu o ano passado, exatamente há um ano, vamos olhar para o que aconteceu. Estávamos a entrar na primeira fase da pandemia, em que havia um choque muito grande nos mercados. No entanto, esse choque muito rapidamente se transformou num boom nos mercados, que acabou por beneficiar, sobretudo, a área da tecnologia, etc. Mas os mercados financeiros, na verdade, começaram logo a precificar, a descontar o cenário de recuperação. Ou seja, começaram a olhar já para todos os estímulos que estavam a entrar para efetivar essa recuperação, para todas as condições que estavam a ser criadas pela Fed, com as suas políticas monetárias muito acomodativas, e pelos outros bancos centrais também, como é óbvio, pelos programas de estímulo fiscal dos governos, etc. Isso criou, no imediato, embora a economia estivesse em queda e o desemprego estivesse num crescimento absolutamente brutal, os mercados faziam transparecer o contrário, ou seja, está tudo bem porque vêm aí essas políticas acomodativas, estes subsídios fiscais, etc.
O que está a acontecer agora é um pouco uma imagem disso, mas ao espelho, ou seja, a economia subjacente agora começa a dar sinais de recuperação e vai dar sinais de recuperação, mas isso, de forma quase paradoxal, parece que mete um bocadinho de medo aos mercados. Então eu penso que aqui os bancos centrais jogam um papel que é um bocadinho andar na corda bamba, em que tem que gerir a comunicação de forma muito cuidadosa, porque a preocupação fundamental deverá continuar a ser assegurar a manutenção das condições que sustentam o crescimento económico e a recuperação económica, a criação de empregos, etc., mas, ao mesmo tempo, levar em consideração as repercussões que isso pode ter, por exemplo, no mercado de dívida. E depois essas repercussões no mercado de dívida acabariam por fazer um loop e voltar a afetar o raio da ação da Fed, que teria que subir taxas de juros, etc. Ou seja, a Fed não quer subir taxas de juros e de certeza que não vai subir taxas de juros e não o vai anunciar nesta reunião. Eu acho que a principal nuance aqui vai ser o tom mais ou menos otimista. Ricardo, isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, não é? Ou seja, puxar por um lado, mas ficar descoberto por outro. E, nomeadamente, a Fed vai divulgar projeções económicas. Se forem muito boas, o mercado pode olhar de forma desconfiada, porque isso poderá eventualmente induzir uma redução dos estímulos monetários. Achas que poderá vir por aí uma reação mais negativa? Achas que a Fed poderá trabalhar no conteúdo da mensagem, nomeadamente naquilo que já se tem indicado, que é trabalhar na curva de rendimento, no yield, Sim. Ou seja, para estabilizar aqui o juro, pelo menos no curto prazo? Sim, eu penso que a mensagem da Fed, então, como eu estava a dizer, talvez de forma demasiado alongada, vai ser andar nessa corda bamba em que não pode demonstrar um tom demasiado otimista, porque isso levaria então os mercados a antecipar o fim da presente postura muito dovish, muito acomodativa. Como sabemos, a Fed disse que não ia subir, não pensava sequer em pensar alterar as taxas de juros, não sei se vocês se lembram disso. Se vierem agora com uma mensagem muito positiva, isso poderá então levar os mercados a reagir de forma ainda mais extrema e isso teria um impacto no mercado de dívida muito rapidamente. Por outro lado, também é verdade que a Fed tem esta ferramenta que ainda não começou a utilizar, que é o Yield Curve Control Tool, ou seja, que é trabalhar na curva dos rendimentos. Basicamente, quando a curva dos rendimentos dos yields sobe acima de um certo valor, que nesse caso diríamos que é o valor em que está agora, mais ou menos 1,6%, a Fed começaria a comprar para parar a queda dos preços e a consequente subida dos yields. Eu não tenho a certeza, Marco, que o Jerome Powell vá já anunciar isso. Eu penso que ele ainda vai dar um bocadinho mais de margem, mas penso que, como tu disseste muito bem, essa medida poderá a qualquer momento aparecer aí nos cabeçalhos de jornais. Tarefas muito difíceis para os bancos centrais nesta altura. Vamos agora, já vamos voltar à conversa contigo, Ricardo, vamos agora para os números e os gráficos da semana. Marco, força. Obrigado, Chico. A semana passada foi maioritariamente dos touros, com ganhos substanciais na tecnologia, que recuperou aqui algum do terreno, e com pouco vermelho no mapa. Este é o mapa dos PER, das avaliações do Price Earnings Ratio, e podemos ver a vermelho as mais caras em termos de avaliação, as tecnológicas, sem qualquer dúvida, nomeadamente a Tesla, com 122, enquanto o setor financeiro é o que está mais barato em termos relativos. Este é o mapa do dividend yield, portanto, a percentagem, ou os juros, se quisermos falar assim, que os investidores recebem por deterem os títulos através dos dividendos, e podemos ver que aqui as empresas de telecomunicações lideram, assim como as da saúde e as energéticas. A banca não tanto agora, talvez porque com a valorização recente estes dividend yields reduzem-se. Este é um mapa do Wall Street, dá um ano para cá, e podemos ver que temos aqui crescimentos sustentáveis, nomeadamente nas tecnológicas. Aqui podemos ver o mapa das bolhas das grandes empresas,
e quem lidera é a Apple, quase com 2,2 bilhões de capitalização, seguido da Microsoft, Amazon, Google, e depois bem mais atrás vem a Facebook, já a Tesla, Berkshire Hathaway e depois então o grosso das empresas. Mas aqui claramente destacado o setor tecnológico. Peço desculpa, este é que é o mapa, o outro era o mapa desde o início do ano, este é o mapa de há um ano para cá, e podemos ver aqui crescimentos absolutamente fantásticos em quase tudo o que é mercado. Só mesmo aqui a Gilead Sciences e a Verizon é que não têm subidas absolutamente estratosféricas. A Apple com 100% dá um ano para cá, a Microsoft 75%. Estamos a falar de empresas já de si muitíssimo grandes em termos de capitalização. Mas o mercado dá um ano para cá está assim. E a nível mundial é o mesmo panorama. Crescimentos absolutamente inigualáveis, provavelmente nos próximos tempos. Em relação ao mercado geral na última semana, de realçar as small caps que recuperaram ligeiramente, e em relação ao ano para cá, podemos ver que o panorama é, como eu referi há pouco, claramente positivo, em que as small caps dominam as valorizações com 122% no ETF do Russell 2000, enquanto as grandes empresas estão com 76%. Em relação aos mercados, aqui muito ela por ela entre os Estados Unidos e a Europa, e os mercados emergentes com um crescimento ligeiramente superior. Em relação aos gráficos, este é do Eurodólar 4 horas, temos aqui uma trajetória descendente que pode ser, tem aqui perspectivas de vir a ser cortada e, portanto, pode haver aqui uma recuperação do euro em relação ao dólar. Já no time frame diário, podemos ver aqui o caminho descendente do principal par de moedas, que o dólar tem-se vindo a reforçar de valor, e isso vê-se também no par dólar-iene, que desde o início do ano, reparem, houve aqui um crescimento muito acentuado. E isto revela também que a procura por segurança, por ativos refúgio, desapareceu praticamente do mercado, apesar de algumas correções. E podemos ver no ouro diário também a descida do preço do ouro, para além da valorização do dólar, também é influente, mas a procura por ativos de refúgio não existe praticamente. Aqui é o gráfico das treasuries acima dos 20 anos, podemos ver que elas estão a descer porque a taxa de juros está a subir. E esta descida mais pronunciada aqui desde janeiro foi o que fez aqui estas correções mais significativas no S&P 500. E é tudo, Chico. Muito obrigado, Marco. E vamos agora para o número da semana, que é relacionado com um dos temas que referiste nos gráficos, o mercado cambial. O número é o 91,99. É a cotação, digamos, do índice dólar em pontos. Este é o índice que mede o dólar face às 6 das principais moedas do mundo e que subiu 2,3% este ano para chegar hoje quase à porta dos 92 pontos. Depois de ter caído 4,3% no quarto trimestre. Voltamos à conversa com o Ricardo Evangelista, da Active Trades. Ricardo, vamos aproveitar a tua expertise nos mercados cambiais, um tema que tem-nos interessado cada vez mais. O dólar tem estado em alta, conforme o Marco referiu, e eu também referi agora, com esta subida das yields. Como é que estas reuniões dos bancos centrais estão e podem afetar o valor do dólar contra moedas como o euro, mas também outras que têm yields mais altas? Então, eu penso que esta reunião que vem aí esta reunião da Fed será talvez das mais importantes dos últimos tempos. É assim, como tu disseste muito bem, o dólar tem vindo a ganhar terreno comparativamente às outras principais divisas, à custa, sobretudo, dessa subida dos yields. Nós já explicámos aqui porque é que os yields estão a subir, tem a ver com medos de inflação, venda de títulos, os yields sobem. Agora, o que não explicámos ainda é o efeito que isso tem aqui no mercado cambial. É assim, houve uma altura em que se esperava que este ano fosse um ano em que o euro iria, de forma clara, começar a ganhar terreno em relação ao dólar. Aliás, isso já se espera há bastante tempo, mas tem vindo a ser adiado de todos os anos. Isto acontecia porquê? Porque, finalmente, a Fed e o Banco Central Europeu tinham políticas monetárias
as duas muito parecidas, e então a discrepância que tinha existido até então entre o dólar e o euro iria dissipar-se. Isso não está a acontecer, e não está a acontecer então justamente por causa da expectativa de recuperação mais rápida nos Estados Unidos do que na Europa, por exemplo, e isso está então a levar a esta situação. E com a subida dos yields, torna-se muito caro manter posições curtas no dólar, ou seja, todas as pessoas que têm posições curtas no dólar têm que pagar o swap do dólar. E agora, com a subida dos yields, está mais caro manter estas posições curtas. Então, estas pessoas que tinham entrado em posições curtas do dólar, na antecipação de que este seria um ano de ganhos, por exemplo, para o euro, mas também para as outras principais divisas em relação à moeda americana, estão agora numa situação em que estão a ver que é muito caro manter estas posições e começaram a fechar muito. E então é por causa disto que o dólar ultimamente tem vindo a registrar tantos ganhos. As outras razões têm a ver também com aquilo de que já falámos, com a discrepância de expectativas que começa a existir entre a recuperação nos Estados Unidos e também no Reino Unido, comparativamente, por exemplo, à Europa. Isto tem a ver com a forma mais eficaz como a gestão do programa de vacinação tem sido feita, que deixam de ver uma retoma, um regresso à vida normal mais cedo do que em muitas outras partes do mundo, e então isso também contribui para a força do dólar. É claro que o dólar estando muito forte, é más notícias para muitas economias, sobretudo para as economias dos países emergentes. Por isso eu penso que esta reunião da Fed, se acontecer o que nós esperamos, ou seja, que não vai acontecer muito, poderá significar que o dólar vai continuar numa tendência de subida, e isso vai se começar a tornar problemático, sobretudo para as economias dos países emergentes que estão agora a tentar também recuperar a sua economia. Ricardo, agora para a pergunta final, o Comitê de Política Monetária do Banco de Inglaterra reúne-se esta quinta-feira. Tal como na Fed, podemos esperar que mantenha as medidas inalteradas, também talvez com um sinal que está pronto a agir se for necessário. Como é que o governador e a mensagem irá gerir aqui as expectativas? Se bem que não exista tanto ruído à volta dela. Sim, eu penso que o Andrew Bailey vai, mais uma vez, estas reuniões são muito importantes, estamos aqui num momento crucial. Eu estou de acordo contigo, penso que não vai haver nenhuma alteração significativa. O que poderá acontecer será que o Bank of England vai talvez mostrar um otimismo que não terá mostrado antes, que poderá levar algumas pessoas nos mercados, alguns participantes nos mercados a anteciparem então a mudança na política económica. Penso que aquilo que se falava há algum tempo, a possibilidade do Bank of England vir a introduzir taxas de juros negativas, já está completamente descartado, e penso que o próximo movimento do Bank of England será fazer subir as taxas. Agora, não acredito que vai dar nenhuma indicação a esse respeito agora. Vai talvez adotar um tom de certa forma otimista, e sim, e deixar antever que, se for necessário, também vai intervir, porque os juros dos guilds também começam a subir, não é? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela participação no Mercados de Ação, sempre com comentários interessantes. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, Chico. Obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Marco, falta só o ou a protagonista da semana. Sim, esta semana é José Neves, o fundador da Farfetch, que não se fala muito desta empresa, mas o que é certo é que no último ano a Farfetch subiu quase 700% em valor, com uma capitalização bolsista de quase 20 mil milhões de euros, que é uma coisa simplesmente espantosa, tendo em conta que é uma empresa que ainda não gera qualquer tipo de lucro, mas a estratégia está a ser muito bem seguida por parte de José Neves e certamente que será uma empresa a ter em conta nos próximos anos. Muito obrigado, Marco, também por mais uma participação no Mercados de Ação. Agradecemos, por fim, aos nossos telespectadores. Obrigado pela preferência e até a próxima semana.